Sou Carlos Barroso com o debate de Cena Política. O debate continua centrado na eleição à Prefeitura de Belo Horizonte. Sem dúvida, a disputa mais fragmentada do país, com 11 nomes. O convidado da semana é o deputado Marcelo Álvaro Antônio, candidato pelo PR. Ele é filho de Álvaro Antônio, que foi um político influente em Minas. O deputado tem presença expressiva na região do Barreiro, que é um forte reduto eleitoral de Belo Horizonte. Com carreira meteórica, ele se elegeu vereador da capital em 2012 e em 2014 deputado federal, com mais de 60 mil votos, parte considerável na região metropolitana de Belo Horizonte. Cena Política recebe também o jornalista João Carlos Amaral, repórter político da Rede Globo durante 15 anos. Apresentou o programa Economia e Negócio na Rede Minas. Foi âncora da TV Assembleia. Edita o blog joaocarlosamaral.com. Deputado, prazer em recebê-lo aqui. Também o jornalista e blogueiro João Carlos Amaral. Um prazer recebê-lo. Conheci muito seu pai, convivi como repórter. O seu pai foi prefeito, foi vice-prefeito, foi deputado, foi secretário. É um prazer receber o filho de Álvaro Antônio. Mas vamos ao debate. Você sai candidato, aqui nós falamos você, aqui não tem nada de senhor, claro, sabe? Aqui é um claro. debate aberto. Você sai candidato tendo como vice Rosilene Ramos, que é do PSDC. É o único partido que se coligou ao PR nessa eleição. E como eu coloquei ali, você teve votação expressiva no Barreiro. Ao que me parece, dos 60 mil votos, 37 mil no Barreiro, que é um reduto eleitoral forte de Belo Horizonte, sem dúvida. Mas o seu desafio, acho que o teu trabalho, que vai ser muito, é tentar expandir a votação para Belo Horizonte. Belo Horizonte, naturalmente, não vai se resumir só àquela região. Qual que é o seu caminho para fazer isso, deputado? Bom, Barroso, primeiro eu quero agradecer a oportunidade. É um prazer enorme estar aqui no Cena Política com vocês. Cumprimentar o nosso amigo jornalista e blogueiro, João Carlos Amaral. Ele gosta que fala que é blogueiro, né? Blogueiro, não? E é dos melhores, né? Então, por isso que ele gosta. Porque ele É um sabe... novo mundo que nós estamos inseridos. Eu e você como político. É um novo sistema, não é? É a terceira telinha, que é essa aqui. Claro, e sempre com muita competência e alimentando o seu blog. Olha, realmente... Mas agora, assim, no debate, eu queria saber isso como ampliar, porque não é fácil. Sim. Não, né? Nós não estamos aqui para dizer que o deputado vai ter uma vida fácil. Olha, Barroso, na verdade, eu tenho um prazer muito grande em dizer que, na oportunidade em 2012, quando fui candidato a vereador em Belo Horizonte, eu fui o vereador mais votado da região do Barreiro. O Barreiro, naquela oportunidade, elegeu 8 vereadores. Em 2014, eu tive a oportunidade de bater todos os recordes de votação da região do Barreiro para deputado federal. Isso me traz uma alegria muito grande e também a consciência de uma responsabilidade muito grande. A alegria pelo fato de saber que onde as pessoas me conhecem, elas votam em mim, né? E uma responsabilidade de representá-las e espero que o Barreiro sirva como essa caixa de ressonância, que vai apresentar Marcelo Álvaro Antônio para as demais regionais da cidade, né? Então isso nos anima muito. O Barreiro vai apresentar o Marcelo Álvaro Antônio para o restante de Belo Horizonte. Do ponto de vista de classe social, de nível socioeconômico, de percepção, não é? Falava-se muito agora, isso já está mudando. A internet é só para classe média para cima, classe média, média ou alta para cima. Hoje isso já vai se modificando, porque estamos no mundo não da física mecânica, hoje é da física quântica. É o quanto, é o salto, com velocidade. Como é que o senhor foca o seu rosto para se enquadrar nesse eleitorado de quase 2 milhões de eleitores de Belo Horizonte, além do Barreiro? A estratégia nesse sentido, qual é? Você bem disse, né? As redes sociais hoje, ela vai ter um papel fundamental nesta eleição, e eu acredito como nunca teve antes nas eleições passadas. Até pelo prazo curto, vamos dizer, esse tiro curto de eleição agora, que são 45 dias apenas. Eu acredito que as redes sociais elas serão muito acessadas pela população de Belo Horizonte para conhecer o perfil de cada candidato. Por isso, a gente tem trabalhado bem as redes sociais, convidando a população de Belo Horizonte para acessar
a nossa página, acessar o Instagram para conhecer de perto esse trabalho que a gente vem desenvolvendo, não só na região do Barreiro, mas como em toda a cidade de Belo Horizonte. Quando o Barreiro é mais corpo a corpo, ou o senhor tem a expectativa de 100% do universo atingir quanto por cento a partir de uma base para alavancar? Uma âncora, né, Barroso? Que é o Barreiro. Tanto é que o senhor é candidato de uma área, é uma noiva muito cobiçada também para ser vice, né? O seu pai também foi vice, só para não esquecer. Na verdade, o Barreiro, as pessoas têm um sentimento de pertencimento muito grande lá. O Barreiro, ele é tido como aquela grande cidade do interior dentro da capital. E uma prova disso foi, em 2012, eleger 8 vereadores na cidade de Belo Horizonte. E o Barreiro, ele tem esse sentimento de que o filho da terra, ele precisa de ser privilegiado. Eu espero e tenho a expectativa, João, de sair do Barreiro com pelo menos 100 mil votos, o que gira em torno de 8 a 9% dos votos válidos de todo o eleitorado da cidade de Belo Horizonte. Então é uma importante arrancada e é uma característica que eu não vejo em nenhum dos outros pré-candidatos na cidade. Ô, deputado, eu quero entrar daqui a pouco, e o João também vai contribuir para isso, na sua proposta, na sua plataforma, o seu programa para a cidade. Claro. Mas antes eu quero tocar num ponto assim, a questão do financiamento de campanha. Sim. O financiamento privado está proibido nessa eleição. As pessoas às vezes me perguntam, como jornalista político, como é que é isso? O empresário não vai poder colocar dinheiro nas campanhas? Oficialmente não, eu digo isso, oficialmente está proibido. Lógico que vai haver o debaixo dos panos, como sempre houve na política brasileira, infelizmente. Já houve por cima dos panos, com muito dinheiro, e por baixo dos panos também o chamado Caixa 2, né? Sim. Mas tudo bem, não estou querendo dizer que é a sua situação, estou dizendo que é um quadro da política brasileira. Mas como conseguir recursos para financiar uma campanha que é algo caro? Qual que vai ser o seu caminho? Olha, Barroso, em primeiro lugar, eu quero dizer que ainda bem que acabou o financiamento privado de campanhas. E votei para que acabasse mesmo no Congresso Nacional. Eu fico me indagando... Que você deve ter ido até contra o próprio partido, o PR, não? Sim, na oportunidade, na verdade, eu não estava no PR ainda nessa oportunidade. Mas eu votei contra o financiamento privado de campanha, porque eu me pergunto qual que é o interesse que uma empresa privada tem em investir em campanhas de político ou investir em partidos. Certamente empresas vivem de lucro, né? Então, eu acredito que isso era uma fonte inesgotável de corrupção no nosso país. Então, eu votei a favor do fim do financiamento privado de campanha. Agora, o que nos resta é a ajuda do partido, do fundo partidário. E é com essa ajuda do partido, do fundo partidário, que nós vamos tocar. Você estimaria em quanto essa ajuda durante a campanha? Dá para fazer televisão? Televisão é uma coisa cara, né? É uma coisa cara. Olha, eu ainda não tenho definido o valor que será utilizado na nossa campanha do fundo partidário, mas não passará de 3 milhões, de 4 milhões de reais. É o que foi informado ao TRE, então não é porque tem uma previsão que os candidatos fazem. Podem passar a se comunicar antes também, olha, vai gastar um pouco mais, um pouco menos. O senhor entrou 4 milhões mais ou menos. 4 milhões mais ou menos. Alguns candidatos esperam o financiamento privado de pessoas físicas, né? Exatamente. Você teria essa pretensão também? Olha, a gente espera daquelas pessoas que acreditam no nosso projeto, né? Até porque a gente tem um novo jeito de fazer política. E as pessoas que acreditarem nesse projeto e entenderem que é um projeto que realmente vai fazer uma transformação social na cidade de Belo Horizonte, que é a nossa proposta, será muito bem-vindo todas as ajudas que vierem das pessoas físicas também. E falando em televisão, depois você pergunta, vi que você estava... Quanto tempo terá a sua campanha na TV? 43 segundos em cada bloco de 10 minutos. Vai dar para falar o nome, né? Que a gente tem aquela coisa do Enéas, né? Enéas, meu nome é Enéas. No caso aí vai dar para falar que o seu nome é Marcelo Álvaro Antônio e algumas propostas, né? Sim, com certeza. 43 segundos não é o tempo ideal, mas é suficiente para que a gente possa apresentar para a cidade de Belo Horizonte quais são as nossas ideias, os nossos projetos para a capital. E dar o endereço também, né? Do site de campanha, que é um ponto importante, como alavancagem, usar a televisão como uma ferramenta para a internet. Link, né, João? Obama, o presidente americano que está saindo agora, ele ficou famoso na época por ter usado a internet, né? Isso virou um mito.
Inclusive, um colega nosso aqui de Belo Horizonte, Neymar Fernandes, trabalhou na costa oeste americana na campanha do presidente Obama. Ele até nos deu uma entrevista lá na TV Assembleia naquela época. Agora, arrecadar através da internet, o senhor vai ser pioneiro? O que acha disso? É só bonito, só folclórico, ou na prática o brasileiro faria isso? Eu acho que são culturas diferentes, né, João? Eu acho que nos Estados Unidos as pessoas têm essa cultura de fisicamente ajudar as campanhas eleitorais. Acho que no Brasil funciona um pouco diferente. Aqui as pessoas não têm essa cultura. Então, por isso, a gente não vai ter nenhum planejamento específico para fazer arrecadação de campanhas via internet. Você acha que os candidatos que estão dizendo aí que vão arrecadar de pessoas físicas vão quebrar a cara? Eu acredito que vão ter dificuldades, até porque o momento que a gente vive é um momento de descrença na política, no cenário nacional. Eu acredito que vão ter dificuldades para fazer essa arrecadação aí de pessoas físicas. Caixa 2 que o Barroso pegou é um ponto, um calcanhar de Aquiles, né? Sim. O senhor acha que a legislação já está adequada, ninguém vai arriscar? Como é que o senhor vê esse quadro? O seu sentimento com relação nesta eleição, que está sendo um teste de tudo, de todos os tipos, tecnologia e maneiras de lidar com recursos para a campanha. Como é que o senhor vê essa questão? Olha, João, eu posso trazer aqui o meu ponto de vista pessoal, aquilo que nós iremos fazer. E, com certeza, a gente entende que essa campanha ela será a campanha da verdade em todos os sentidos, inclusive no gasto com propagandas eleitorais, com os gastos de campanha propriamente dito. Então, nós vamos ter uma campanha 100% limpa. Caixa 2 é uma situação que a gente realmente repudia em qualquer hipótese. Então, vamos ter uma campanha, nem que seja mais franciscana, mais simples, mas uma campanha dentro da verdade e absolutamente dentro da legislação eleitoral. Você já ganhou a eleição do otimismo, viu? 100% limpa? 100% limpa. Isso eu posso afirmar e garantir que a nossa campanha não tem Caixa 2. Não, sim, pensei que você estava dizendo a campanha no geral. Você está falando da sua campanha? Eu estava trazendo aqui a resposta que o João Carlos me perguntou. Eu estava repercutindo que o Barroso levantou o assunto e ficou faltando, né, essa parte, como é que, se a legislação está já firme agora, bem firme, né? Expectativa dos candidatos. Muito bem, eu tenho que fazer o intervalo, Cena Política volta em um instante. Segue Cena Política debatendo com o candidato do PR, pelo PR, à Prefeitura de Belo Horizonte, deputado Marcelo Álvaro Antônio. Deputado, seus projetos, assim, de uma maneira objetiva, de uma maneira fora do mundo dos sonhos, da concretude da política, quais seriam os seus projetos para Belo Horizonte? Olha, Barroso, primeiro eu queria te falar como eu construí esse plano de gestão para os próximos 4 anos da cidade. Lançamos, quando nós definimos, partidariamente falando, através de um grupo, e também as pessoas que sempre nos cercavam. Criou um grupo para fazer a plataforma de governo. Na verdade, no processo decisório da candidatura do partido, do PR. E quando a gente definiu que seríamos candidatos a prefeito de Belo Horizonte, eu lancei um projeto dentro de um planejamento que chama-se Ouvindo BH. E fiz mais de 50 reuniões nas 9 regionais de Belo Horizonte para que eu pudesse ter oportunidade de ouvir as pessoas. Entender qual que é o sentimento que as pessoas têm hoje e as principais necessidades de cada lugar. A partir do projeto Ouvindo BH, a gente construiu esse plano de gestão. E nos deu a oportunidade, por exemplo, de estar lá na vila da CEMIG, conversando com o Jonathan, que é um jovem, casado, tem 3 filhos e que está desempregado. E falou comigo, falou, Marcelo, a gente aqui na periferia, a gente não quer nenhum tipo de caridade ou de esmola. A única coisa que eu preciso é de uma oportunidade para que eu possa sustentar minha família. Tive também lá no 1º de maio com o Jefferson, que é um jovem também, que me relatou a tristeza de ter perdido alguns amigos, né, ceifados pelo crime, que foram assassinados, e me questionou, falou, Marcelo, será que se tivesse projetos sociais que envolvessem a juventude nas periferias de Belo Horizonte, não teria sido preservada as vidas desses amigos? Eu tive a oportunidade também de, juntamente com a Quênia, fazer o projeto Ouvindo BH lá no bairro Novo Arão Reis.
e que após a reunião ela nos convidou a ir até a casa dela e me mostrou exatamente aonde que a água ela bate quando o córrego do Onça transborda. A partir dessas experiências, eu entendi que o melhor projeto de governo para a cidade de Belo Horizonte inicia-se a modelo do projeto de Medellín e de Bogotá, que é implantar a cultura de paz aqui na cidade de Belo Horizonte. Você acha que o atual prefeito, que já está no segundo mandato, não tem cuidado da periferia, não tem cuidado desses projetos que seriam importantes? Posso afirmar isso, viu, Barroso? E caminhei muito, e andei pelos 4 cantos de Belo Horizonte, e a gente percebe um completo descaso com as periferias da cidade. E como eu estava dizendo aqui, nós precisamos de inverter essa prioridade, né? Essa perversa prioridade que hoje ela impera aqui na cidade de Belo Horizonte, que é a centro-sul de Belo Horizonte. Eu imagino, eu até me lembro que o Márcio Lacerda, quando era candidato, usava esse mesmo discurso, que ia atender a periferia, né? Qual que é a relação entre a promessa de campanha e a verdade? Eu queria te perguntar. A relação entre a promessa de campanha e a verdade é o conhecimento da real necessidade das pessoas, que eu acredito que ele não tem. Eu venho da periferia, eu vim da região do Barreiro e tive esse contato muito próximo nessa construção do projeto Ouvindo BH com as pessoas da periferia de Belo Horizonte. Isso me dá uma clareza muito grande que nós precisamos de inverter essa lógica perversa na cidade de Belo Horizonte e precisamos de fazer mais para quem mais precisa, né? Essa é a lógica que em Medellín, por exemplo, que era a cidade mais violenta do mundo, partiu de 381 homicídios por 100 mil habitantes para 32 homicídios por 100 mil habitantes. E lá foi implantada a cultura de paz, né? A segurança cidadã. Isso aí são projetos que visam essa inversão de prioridades, dando mais para quem mais precisa e fazendo verdadeiras fábricas de cidadania nas periferias da cidade. E é assim que nós vamos combater a criminalidade e é assim que nós vamos fazer uma BH que seja mais inclusiva, mais participativa e também mais humanizada. Agora, do ponto de vista prático, ou seja, as ferramentas para isso. O senhor citou aí 3 situações: a primeira, desemprego; a segunda, segurança; e a terceira, saneamento. Agora, na área de segurança, o que pode ser feito? Tem a Guarda Municipal, né? Aqui uma cidade-estado, Belo Horizonte é uma cidade diferente nesse ponto, porque tudo converge aqui, é um tambor de toda Minas Gerais, dos outros 752 municípios. Deve ter uma realidade bem diferente de Bogotá, né, imagino. Eu digo assim, na prática... Apesar que eu não sou especialista. Isso. Bogotá, Belo Horizonte. O senhor vai ter uns 10 bilhões e uns quebrados aí de orçamento. Para a segurança, o senhor acha que esses 3 que o senhor citou aí, eu anotei, mentalizei aqui, não é? Pela fala dos seus cabos eleitorais ou dos eleitores. Para a segurança, o que vai ser feito, quanto vai ser destinado na prática? Eu queria só complementar da sua resposta o seguinte: eu lendo aí a mídia, né, sobre o deputado, vi que ele foi assaltado lá em Nova Lima. Parece que foi ano passado, né? Foi ano passado. Teve um assalto que deve ser uma situação terrível, né? Felizmente, até hoje, eu não fui vítima de um assalto assim, cara a cara. Você já foi? Não, nunca fui. Mas muitas pessoas, eu acredito que até várias pessoas que estão aqui dentro do estúdio já foram assaltados. Então, assim, olhando a pergunta dele e tudo, e só colocando essa experiência sua, como é que vai ser na prática esse trabalho? Com o dinheiro da prefeitura, mais o governo do estado, uma cidade-estado. Vamos lá. A segurança pública em Belo Horizonte ela vai ser tratada em 3 vetores. O primeiro deles é a cultura de paz. O que é a cultura de paz? A cultura de paz, nós temos o projeto BH Vida. Nós vamos implantar um equipamento público em cada uma das 9 regionais, ou seja, nos primeiros 4 anos de governo, que são equipamentos públicos que vêm prestar serviços para as pessoas de baixa renda das áreas de maior vulnerabilidade da cidade. Serviços como aproximando o cidadão da justiça, que vai ter lá a intermediação de conflitos, né, pelas câmaras de conflitos. Nós vamos envolver os adolescentes, os jovens, os idosos em projetos sociais na área do esporte, na área, por exemplo, futebol, vai ter vôlei, natação, música. Vamos também dar aulas de
instrumentalidade para esses jovens, e são grandes equipamentos públicos dentro das periferias de Belo Horizonte, né? Como hoje tem, por exemplo, em Recife. Em Recife, o secretário de Segurança lá é Murilo Cavalcante, e já fizeram 2 em Recife, que lá chama Compass. Quer dizer que não precisa ir a Bogotá, né? Não precisa ir a Bogotá. Recife tem o exemplo. Recife tem um exemplo, e estou indo lá quarta-feira agora, próxima, para conhecer mais de perto o funcionamento desse equipamento público lá. E onde foi implantado em Recife, teve uma redução da criminalidade importante na cidade de Recife. Outro vetor que a gente precisa de observar é a segurança cidadã. E como fazer a segurança cidadã? Requalificando os espaços públicos da cidade de Belo Horizonte, né? As praças, os parques, as calçadas da cidade. A gente percebe hoje que há um descaso muito grande da atual gestão na manutenção desses espaços. Então a gente precisa de iluminar melhor, a gente precisa de requalificar esses espaços para trazer as pessoas de volta para o convívio, né, social e familiar nas ruas de Belo Horizonte, nas praças. A gente sabe que quando as ruas elas estão ocupadas pelas pessoas, isso é segurança cidadã. Se eu estou na rua, a rua tem muita gente, eu faço a sua segurança, você faz a minha. Então precisa ter iluminação pública para isso e precisa de ter também a guarda patrimonial para defender ali o patrimônio da cidade. O João até tocou nesse assunto sobre a questão das polícias, né? A gente tem polícia militar, a gente tem polícia municipal, a gente tem também polícia civil, tem polícia federal, guarda nacional. O que não falta no país são polícias. Agora, para você colocar na rua, as Olimpíadas, nós vimos no Rio de Janeiro, as Olimpíadas, né? Foi tudo para todo lado. Também, né? E aqui também, claro. Por que em Copa do Mundo, Copa de Confederações, eu tenho uma pergunta para se fazer o deputado federal, não só o candidato, né? Olimpíada, Copa das Confederações, Copa do Mundo, cheio de polícia nas ruas. Onde que ficam esses policiais nos outros meses, nas outras temporadas, né? Onde que ficam? Então, eu vou até falar do policiamento agora, porque eu falei... Que teria de ter, só complementando, um trabalho unificado. Sim, e prefeito, isso é coisa do governador, não, tem de ter unificação também dos políticos. O cara que é assaltado não quer saber se essa questão é do prefeito, do governador, do presidente da República, do ministro, de quem quer que seja, né? Exatamente. Eu falei 3 vetores, né? O primeiro, a cultura de paz, o segundo, a segurança cidadã, e o terceiro, exatamente, o policiamento. Eu tive com o comandante André, aliás, o coronel André, que trabalha no comando da polícia, e ele me informou que já existe um planejamento na cidade de Belo Horizonte que foi subdividido em 99 setores. E cada setor desse ele pode ser composto ou por um grande bairro ou por um conjunto de pequenos bairros. Que pode ser implantada uma base móvel da Polícia Militar com 2 motocicletas de policiais também rondando aquele setor, né? Isso aí é um projeto que interessa muito para a sociedade de Belo Horizonte, porque dividindo a cidade nesses 99 pontos e colocando o policiamento nessa ronda ostensiva, realmente vai trazer um benefício muito grande. Agora, você tocou um ponto importante, Barroso, que geralmente os prefeitos fogem do tema de segurança pública. Fala, isso é com o governador? Isso é com o secretário de Defesa Social? Exatamente. Isso é com o ministro, não sei de quê? Eu posso afirmar que na nossa gestão da Prefeitura de Belo Horizonte, nós vamos liderar o processo da redução da criminalidade na cidade, através disso aqui que eu disse, da cultura de paz, da segurança cidadã e do policiamento na cidade. E nós vamos colocar a Secretaria de Segurança Urbana trabalhando, liderando também esse processo e dialogando com as demais secretarias. Então, pode ter certeza que isso é um compromisso de primeira que eu estou fazendo aqui com a sociedade de Belo Horizonte. Nós vamos liderar a redução da criminalidade na cidade. E o prefeito vai puxar o carro, então, nessa questão de segurança. E o recurso para fazer isso, né, Barroso? O recurso também para fazer isso, né? O recurso, por exemplo, cada equipamento desse, como eu disse aqui, que tem o Compass e aqui vai ser o BH Vida, ele gira o custo de construção desse equipamento em torno de 10 milhões de reais. O custeio disso, né, a manutenção disso mensal, em torno de 150 mil reais. Eu acredito que é bem razoável para um orçamento como a da cidade de Belo Horizonte, né, que é de 10 bilhões e 800 milhões de reais. Então não é nada, João, que possa tornar inviável
para que a gente possa encaixar isso no orçamento da cidade, e o prefeito ele trabalha em cima de prioridades. Nunca o orçamento vai dar para fazer tudo que a cidade precisa. Então, dentro das nossas prioridades, está a segurança pública, que a gente vai combater através da cultura de paz, através do policiamento e da segurança cidadã. Bom, vamos para mais um intervalo. Cena Política volta já já. Prossegue Cena Política, nesse terceiro bloco, debatendo com o candidato pelo PR à Prefeitura de Belo Horizonte, deputado Marcelo Álvaro Antônio, com presença também do jornalista João Carlos Amaral, jornalista e blogueiro, como ele gosta que fale. Deputado, vamos voltar à plataforma para a Prefeitura. Você falou de segurança, das suas propostas de segurança. Seu pai foi secretário dos Transportes. Acho que naquela época a Secretaria dos Transportes tinha uma ponta também com obras, se não me engano. Era aviação e obras públicas, o nome antigo, assim, né? Acho que era alguma no coisa Tancredo assim. Era de transportes. Não tenho muita certeza não, mas eu queria te perguntar sobre obras. O que tem de ser feito na cidade para melhorar a vida da cidade? Eu tenho dito aqui nesses programas, eu estou repetindo essa expressão, porque eu acho que muitas coisas têm de ser repetidas, que aqui nós temos uma caveira de burro enterrada aqui em Belo Horizonte, e metrô não vai para frente. Não vai para frente desde a época do Sérgio Ferrara, seu pai foi vice dele. Sim. Não quero falar do seu pai não, mas eu estou dizendo, não foi para frente com o PSDB, não foi para frente com o PT, não foi para frente com o PSB. Um exemplo, também anel rodoviário, parado, estacionado, pessoas morrendo, quase uma carnificina. O que tem que ser feito aqui em Belo Horizonte em obras e para trazer o desenvolvimento desses projetos para Belo Horizonte? Para começo, Barroso, eu acho que Belo Horizonte chegou o momento de fazer menos obras e fazer funcionar o que já existe. Um exemplo aqui é a área da saúde. Nós temos quase 150 postos de saúde na cidade, dos quais pelo menos 80 em estado de uso e conservação precários. Hoje as pessoas vão até os centros de saúde e muitas vezes nas consultas especializadas estão tendo que aguardar 6 a 8 meses, né, para encontrar um médico dentro da especialidade que ela está precisando. Exames sendo marcados para daqui a 8 meses, 1 ano. E isso é um grave problema na cidade de Belo Horizonte. Então, a gente vai fazer obra enquanto as pessoas estão muitas vezes morrendo nas filas, aguardando exames, aguardando um atendimento médico. A sua prioridade seria a saúde? Sem dúvida. A saúde, a gente tem que ter um cuidado todo especial para resolver essa questão da saúde. E, por exemplo, a gente pode fazer muito bem convênios e contratos com as entidades filantrópicas da cidade, dando à população de Belo Horizonte um atendimento mais humano, né? Não é possível mais que a pessoa tenha que aguardar 6 meses para ser atendida por um médico. Então, às vezes a pessoa está com câncer, por exemplo. 6 meses pode ser ali fundamental para que aquele câncer possa se tornar irreversível. Então a gente tem que ter, primeiro, esse cuidado de cuidar das pessoas de Belo Horizonte. Agora a questão do metrô... Agora a saúde é uma parceria, prefeitura, governo federal, governo estadual. E a parceria está desandando? É um outro ponto importantíssimo, Barroso. Na verdade, a gente precisa ter uma agenda metropolitana para discutir a saúde, né, envolvendo o governo federal e o governo estadual. Por quê? Na região metropolitana de Belo Horizonte, nós temos pelo menos 6 hospitais fechados. Em Santa Luzia, em Jaboticatubas. Então, a gente precisa de ter essa agenda metropolitana, sensibilizar o governo federal, o governo estadual, porque hoje mais de 40% dos atendimentos feitos na cidade de Belo Horizonte são de pessoas que não moram na cidade de Belo Horizonte, por falta de equipamento e de condições de atendimento na região metropolitana. Então, à medida que a gente conseguir estruturar melhor a região metropolitana na área da saúde, ativando, por exemplo, o Hospital do Barreiro, os hospitais que estão desativados, isso vai trazer um alívio para o sistema público de saúde da cidade. Então, é uma agenda importantíssima também de ser discutida na cidade de Belo Horizonte. E aí, com esse parceria do governo federal e governo estadual. Agora, mobilidade urbana, o Barroso tocou aí, né, no caso do metrô de Belo Horizonte,
E aí também há quem diga que houve um investimento interessante, um planejamento com as mesmas ruas, né? Esse é o grande problema de Belo Horizonte, há quem diga, a gente observando. Você tem que trabalhar com o que tem. Quais são os viadutos que foram feitos, vários viadutos? O senhor vai investir nisso? Não vai. Acha que é só tentar melhorar os corredores? Já tem a questão do MOVE, não é? Quer dizer, alguma coisa já foi feita nesse sentido. Há quem diga também, quem acompanha o programa, pode dizer isso também. Quer dizer, o que o senhor pretende fazer, está no seu plano, caso seja eleito prefeito de BH? Sobre viaduto, tem até o viaduto que caiu, que depois que caiu e matou, descobriram que não tinha ter sido feito, né? Brincadeira, né? Aquele lá do... Está funcionando sem o viaduto até hoje. Não, por exemplo, o senhor falou que não precisa de mais obras, tem que investir nas que tem. Mobilidade urbana, vamos lá, metrô. Olha, metrô é uma promessa de pelo menos 30 anos, essa ampliação do metrô na cidade de Belo Horizonte. A gente tem que ter muita responsabilidade para falar desse tema, porque é um tema que não depende apenas do prefeito, mas que envolve a esfera estadual e a esfera federal também. E o primeiro passo para isso é a estadualização da CBTU, que já foi feita em São Paulo, que já foi feita no Rio de Janeiro e que aqui até hoje eu acredito que faltou empenho da atual gestão nessa agenda, faltou liderar uma agenda nesse sentido, discutindo com o governo federal, com o governo estadual, principalmente a estadualização da CBTU. O dinheiro não vai chegar. Municipalização não, né? Não, estadualização. Mas aí a bola passa para o governador, né? Exatamente. Mas é importante dizer que para o governo federal enviar o recurso para o Estado e para que esse recurso chegue ao município, a CBTU ela precisa ser estadualizada. Esse é o primeiro ponto. E aí tem uma discussão sobre ativos e passivos que também precisa ser passado. No caso aqui para Metrominas, né? A CBTU seria absolvida pela Metrominas, mas que leva também os passivos. Mas faltou uma liderança nesse processo da estadualização da CBTU, não viu o empenho da atual gestão para destravar, principalmente, esse primeiro ponto que é fundamental, que é a estadualização da CBTU. Mas nós vamos, com certeza, com o prestígio que nós temos no governo federal, o diálogo que nós temos com o governo estadual, a gente vai fazer uma agenda aí positiva para a cidade, com o tema mobilidade urbana. Mas como fazer o metrô ampliação do metrô? Barreiro. Linha 2. São 200, quantos? Lá, habitantes, quase 300 mil. Quase 300 mil. Isso. Tem de ter o metrô teria de estar servindo ao Barreiro. Abriram um buraco aí na última eleição, no centro aqui de Belo Horizonte. Todo mundo viu aqueles buracões, aquela máquina de abrir buraco, não sei como é que chama aquilo não, né? Sondagem, né? Sondagem. Botaram os tapumes. Tapumes com propaganda e tudo. Para fazer uma linha para Savassi. E o que é interessante é que foi denunciado antes, né? Antes de fazer, olha, falaram, na semana que vem vão botar os tapumes e tudo, e o que realmente aconteceu, né? Você acredita num trabalho voltado para o Barreiro? Como fazer um trabalho voltado? Estou falando Barreiro não é porque é sua região eleitoral, não. Porque é uma região onde tem trabalhadores, né? Claro. Barroso, a gente sabe que essa questão do metrô, a ampliação do metrô na cidade, a linha 2 que liga até o Barreiro, ela, sem dúvida nenhuma, tem que ser a prioridade. Não por ser a minha região. A gente sabe que Belo Horizonte é maior que o Barreiro. Mas essa linha está sendo prometida há mais de 25 anos para a região do Barreiro. E, como você mesmo disse, é uma regional da cidade que tem quase 300 mil habitantes. Então, eu acredito que chegou o momento de priorizar a linha 2 para a região do Barreiro. Agora, enquanto isso não acontece, a prefeitura também ela tem que ter algumas atitudes com outros modais do transporte público, como, por exemplo, o BRT. Nós precisamos de melhorar a capilaridade do BRT. Colocar o BRT também na Amazonas, sentido Barreiro, que é uma... Mas vou voltando assim, até para outras regiões, por exemplo, aqui, Santa Efigênia, Flamengo, um exemplo, né? Que é uma região também de muitos trabalhadores. Não sei se tem jeito de fazer metrô para lá, porque tem um morro, né? Mas pode ir por lá, né? Sei lá. Não sou engenheiro, né? Tem por cima também, né? Você é engenheiro? Não, eu estudei engenharia, mas ainda não concluí o curso. Ah, tá bom. Pois é, tem também aquele que faz por cima, né? Que são os pilares sim, e o monotrilho. O projeto tem que ser para atender as regiões de trabalhadores, como é que é? Exatamente. O projeto, ele tem que ser um projeto, Belo Horizonte a gente precisa de enxergar ela como um todo, né?
E eu disse aqui que esse projeto de mobilidade para atender toda a cidade, ele precisa de ter algumas prioridades, algum início, né? E na questão do metrô, eu acredito que a prioridade tem que ser a linha 2 do metrô, que chega até o Barreiro. Então é isso, eu acho que a gente precisa de fazer essa agenda positiva em relação ao metrô, mas também não ficar de braços cruzados. A gente sabe que tem mais de 150 pontos hoje de retenção do trânsito na cidade de Belo Horizonte. Então isso com inteligência e engenharia de tráfego... 30 anos que não anda, né, o metrô. Há 30 anos. E a gente tem vou voltar a falar de dinheiro, são mais de 10 bilhões o orçamento da prefeitura, né? Sim. Mas é um orçamento que só está diminuindo, né? A crise, tudo mais. Exatamente. O PR, seu partido, apoiou a Dilma, sim, agora apoia o Temer. Será que só apoiar? Apoiou a Dilma e não veio o recurso aqui para Belo Horizonte. Apoiando o Temer, você acha que o Temer vai trazer recurso para um Estado governado pelo PT? Olha, a questão na discussão não é nem o Estado governado pelo PT, é a cidade de Belo Horizonte. Sim, quando eu falo Estado, a cidade, né, a capital e tudo mais. Exatamente. Embora, Barroso, eu não seja apadrinhado nem pelo Temer e nem pelo governador do Estado, a gente tem uma candidatura independente, cuja aliança são com as pessoas da cidade, eu tenho certeza que o presidente e o governador vão ter total interesse de discutir esse tema de tamanha relevância para a nossa cidade. Eu acho que eles não vão se furtar, agora precisam ser provocados. O prefeito de Belo Horizonte tem que provocar, tem que ir lá, tem que convidar para a reunião, botar os atores na mesa para discutir a mobilidade urbana da capital, que as outras capitais já têm as obras do metrô caminhando. E por que Belo Horizonte, há 30 anos, está com essa expectativa sem acontecer? A menina feia, não pode, né? Exatamente. A cidade feia, a capital feia. Eu acho que falta mais briga, né? brigar mais pela mobilidade urbana de Belo Horizonte. O sistema de ônibus móvel, se o senhor vai dar uma aprimorada, como é que o senhor vê essa questão? Né? Porque nós estamos falando do que pode vir pelo retrovisor. E pelo para-brisa, o senhor tem uma situação, as ruas estão aí, os carros estão aí, cheio de carro em Belo Horizonte, mais de 1 milhão e tanto, pelo menos é o que se fala, né? Pergunta, vai fazer aquele negócio de placa, como é que chama aqui, rodízio de placa? Não, acho que não é o momento de fazer rodízio de placa na cidade de Belo Horizonte. Mas o MOVE, a gente percebe uma superlotação já do MOVE, a gente vai ter que fazer um diagnóstico bem mais detalhado e apurado, para entender quais são as ações que vão diminuir essa superpopulação. Se são mais carros do MOVE nas ruas, a gente tem que melhorar a capilaridade dos MOVEs, né? Região do Barreiro e outras regiões da cidade de Belo Horizonte também. Então isso é importante para que a gente consiga trazer pelo menos um alívio no trânsito. O problema que o trânsito está assim também é a má qualidade do transporte público. Nos últimos 6 anos vem decaindo os usuários do transporte público na cidade de Belo Horizonte. Isso é impressionante. Enquanto a população vai crescendo, o percentual de pessoas que utilizam o transporte público vem caindo nos últimos 6 anos. Por quê? Porque falta um transporte público de qualidade, mais comodidade e uma atenção especial. A gente precisa ter a ótica de quem utiliza o transporte público. As linhas de ônibus na cidade de Belo Horizonte, por exemplo, e eu convivo nos bairros e vou até as pessoas, tem muitas pessoas que têm que andar 600, 700 metros para encontrar um ponto de ônibus. Muitas vezes subindo morros, e na atual conjuntura, de madrugada, jovens chegando à noite da faculdade, correndo risco de ser assaltados, de ser ali pegos por qualquer ato de violência. É uma coisa verdadeira. Então a gente precisa de aproximar mais as linhas de ônibus das pessoas na cidade de Belo Horizonte. Vou fazer demagogia, falar que eu ando muito de ônibus, ando de vez em quando, ônibus sujos, lotados, caros, é um dos mais caros de Belo Horizonte. Sim. E agora você está falando que os usuários, lógico, vão todo mundo comprar moto, tentar comprar o carrinho, né? É isso que acontece. Isso aí piora a cidade em outra circunstância que a cidade deveria ter um transporte público de qualidade. Mas eu acabei de falar aí agora, eu vou ter que chamar um intervalo, eu acabei de falar negócio de Dilma e Temer, é bom corrigir aqui, que tem muita gente que fica vigiando aí. Quando eu falei isso, a decisão, se Temer vai continuar, se Dilma vai continuar, vai sair agora para frente. Eu não estou aqui para fazer vaticínio, né? Que a Temer vai ficar, que a Dilma vai permanecer, embora todos nós saibamos que a questão parece estar mais decidida para o lado do Temer. Sim. Mas não sou eu aqui que vou fazer bola de futuro e vaticínio. Cena Política volta em 1 minuto.
Segue cena política neste último bloco, debatendo com o candidato pelo PR à Prefeitura de Belo Horizonte, deputado Marcelo Álvaro Antônio. Deputado, no início do programa, você disse aí sobre o rapaz desempregado da periferia. Jonathan. O Jonathan quer saber como desenvolver a cidade, como desenvolver o emprego, como trazer Belo Horizonte para ficar mais ágil economicamente, com mais emprego, com mais pujança econômica. Qual que seria o caminho, a sua proposta? Olha, Barroso, eu tenho que responder para o Jonathan que, em primeiro lugar, a gestão pública municipal ela tem que ser um parceiro daquilo que são vocações na cidade. Eu vou dar um exemplo aqui, a área da gastronomia, os bares, os restaurantes da cidade. Do boteco, né? Do boteco. E a gente tem contato também... Restaurante mesmo só tem animais em Lourdes, tem boteco por todas as cidades. Uns 20 mil por aí, né? 20 mil, 20 mil? Não sei, estou só... Quem sabe estatística é o candidato. E eu tenho dialogado muito com as lideranças desses segmentos de bares, restaurantes, que têm sofrido uma perseguição implacável por parte da gestão municipal. O código de postura da cidade está tornando praticamente inviável essas atividades que são vocações aqui na cidade de Belo Horizonte. A questão da mesa, da música, da mesa, da música, dos decibéis. E isso aí vem trazendo um desânimo muito grande para a categoria e muitos deles fechando os restaurantes, fechando os bares por não conseguirem mais tocar as suas atividades. Popularmente eles falam, né, que é a faca, né, aquela faca de dois cortes, né? É a faca de dois legumes, né, que falam, brinco, dois legumes. Porque tem o lado do bar que quer progredir, que a economia quer crescer, vender, manter o empregado, mas tem o cara do prédio lá perto que quer dormir, trabalhar no dia seguinte. Claro. Uma coisa difícil, né? A gente sabe que a gente tem que estabelecer os critérios. Né? A gente não está aqui também dizendo que a coisa tem que ficar solta, mas que sejam critérios razoáveis para os dois lados. Né? Então, isso aí, o Jonathan, por exemplo, ele poderia estar empregado num bar ou num restaurante que fechou por sequências de multas e que não consegue mais exercer a sua atividade. Então, acredito que o município precisa ser mais parceiro daquilo que são as vocações na cidade de Belo Horizonte. E assim, gerando emprego e renda para a cidade. Além dos bares, quais seriam as outras vocações econômicas? As startups, por exemplo. BH hoje é um polo de startups. O João está aí na ponta da tecnologia e ele sabe disso. É o Vale do São Pedro, né? Que no bairro São Pedro. É uma coisa grande, investimento grande. Investimentos grandes, se tornando uma vocação da cidade. É verdade. Essa área de tecnologia. Mas precisa de qualificação, não é, candidato? Exatamente. E é por isso que a gente quer manter um canal de diálogo aberto com as pessoas que tramitam aí na área da tecnologia para que a gente consiga potencializar ainda mais essa vocação que a cidade hoje ela apresenta para as pessoas em Belo Horizonte, que são as startups, né? A área da tecnologia. Você falou aí do candidato, né? Mas falando mais como candidato e menos como deputado, né? Porque o deputado é o parlamentar que tem lá a tribuna, né? Que tem o púlpito que promete e fala, mas o candidato e a realidade é muito outra, né? Sim. Muito outra decisão, outra face. Como conseguir recursos? Falar que vai vir do governo federal vai ser difícil, viu? Porque o governo federal, com Temer ou com Dilma, está na forca também. Entende? Exatamente. Como conseguir recursos para fazer esses programas todos? Olha, a gente precisa ter criatividade no momento de crise. Né? E eu tenho uma ideia de um projeto que pode realmente trazer um grande benefício para a cidade de Belo Horizonte, que é a questão de uma central de compras na cidade. Essa central de compras, eu pesquisando gestões de cidades e de estados, eu encontrei em Goiás, por exemplo, e tive o cuidado e a oportunidade de pegar um avião e ir lá conversar com o secretário da Fazenda que implantou isso. Funciona da seguinte forma, Barroso. As licitações, todas as licitações da cidade de Belo Horizonte, elas precisam ser informadas primeiro para esse setor de compras, né, esse centro de compras. Um exemplo. Secretaria de Educação precisa de comprar 50 mil canetas BIC. A licitação, hoje, ela é feita através da secretaria. A secretaria, ela vai necessariamente ter que informar para essa central de compras. A central de compras vai fazer uma avaliação do valor da caneta em todo o mercado nacional. E um exemplo, 10 centavos. Conseguimos achar, o menor preço é 10 centavos, 50 mil canetas. A central de compras vai informar a Secretaria de Educação. A secretaria está liberado
para comprar 50 mil canetas. Preço máximo, 10 centavos. Isso aí trouxe o estado de Goiás, no primeiro ano, trouxe uma economia de R$1 bilhão com esse sistema da central de compras. Se implantaria isso na prefeitura, caso você chegue lá? Com certeza. Isso está dentro do nosso projeto para a cidade de Belo Horizonte e assim ainda vamos acabar com a farra das licitações, né? Que todos nós conhecemos. A farra da licitação é a farra da corrupção, deputado? A farra da licitação, a gente sabe que as licitações, elas têm ali um alvo muito grande das pessoas que pretendem agir de má fé. E é isso que a gente quer acabar com a cidade, acabar na cidade de Belo Horizonte. Então vamos ter mais transparência na gestão. E para isso a gente precisa ter essa central de compras que vai informar o preço máximo a ser pago em todos os itens que forem comprados aqui na cidade de Belo Horizonte. Isso pode trazer uma economia que a gente pode investir na saúde, na educação e em várias outras, e na mobilidade urbana, por exemplo. O senhor falou na vocação de Belo Horizonte. Está muito quente ainda o que nós conseguimos com a Pampulha, né? Seu plano para o turismo, o que tem que ser feito? Turismo de negócio, porque o turismo é muito importante. Né? Tem o circuito da Praça da Liberdade, tem outros circuitos importantes e agora focados, né, na Pampulha, em Belo Horizonte. Quer dizer, tem país, tem cidade aí que vive exatamente de turista, não é? Aqui nós temos 6 milhões de visitantes por ano no Brasil, enquanto Paris tem 60 milhões de visitantes. É um negócio assim absurdo. Turismo, o que o senhor pretende fazer? O turismo é uma outra vocação da nossa cidade, né? A Pampulha agora sendo eleita aí patrimônio da humanidade pela Unesco, a gente precisa de uma divulgação no mercado internacional disso também, né? E vamos priorizar também a informação, porque muitas pessoas elas vêm para a cidade de Belo Horizonte para se hospedarem aqui e conhecer o Inhotim, para conhecer vários outros pontos turísticos, muitas vezes de cidades aqui do interior, Ouro Preto, né? Eu acredito que a gente precisa fazer campanhas de maior informação para o turismo na cidade de Belo Horizonte. Mostrar aqui as suas potencialidades, as suas vocações, para que as pessoas conheçam melhor aquilo que nós temos para oferecer para o turismo, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Hotelaria nós já temos, né? Desculpe, muito só hotel, por quê? Muito hotel, quer dizer, muito ou não. Depende de quem vê atrás do morro e quem vê só na ponta do nariz. Muita gente diz, empresário é risco também. Dentro desse contexto de hotelaria, o que a prefeitura pretende fazer? Pode parecer extemporânea a pergunta, mas você faz parte da gastronomia, do turista, da hospedagem, claro. A sua divulga Belo Horizonte, onde as pessoas vão ficar. Já tem onde ficar. O que o senhor pretende fazer nessa área? Primeiro um diagnóstico para saber exatamente hoje como que está a ocupação dos leitos de hotéis aqui na cidade de Belo Horizonte, que eu acredito que gira em torno de 70%, ou seja, então ainda tem uma margem aí para ser... Será que tem isso tudo? Momentos fizeram hotel aí que não foi brincadeira, né? Fizeram muitos hotéis aí, que eu passo de frente dos hotéis assim, eu não sei qual que é a estatística dessa ocupação. A minha estatística é visual. Eu olho tudo escuro, vejo tudo escuro nos hotéis, não vejo luz acesa. Mas turismo de negócio, muita gente faz aqui seminários e congressos com 2 anos de antecedência. Então era o looping, né? Quer dizer, não tinha porque não vinha porque não tinha. Pelo menos agora tem. Então não é o momento da prefeitura também trabalhar junto com uma PPP, não sei o que o senhor pensa, não é? Sim, uma PPP em qual sentido, João? No sentido da hotelaria. Da hotelaria? Se é possível ou não. Eu acredito. São ideias, né? O senhor também tem várias ideias. São ideias. A gente precisa de realmente fazer esse diagnóstico, para a gente ter mais um detalhamento mais apurado de como que está a ocupação dos leitos de... Isso é muito sazonal, né? Quando tem um grande evento na cidade, por exemplo, falta leitos de hotel. Agora, nos demais dias do ano, isso aí realmente cai o preenchimento desses leitos. Então, a gente precisa fazer um diagnóstico mais apurado, até porque surgiram muitos hotéis agora nos últimos meses ou ano na cidade de Belo Horizonte, e a gente precisa realmente fazer um diagnóstico para entender melhor como que está a ocupação dos leitos. Eu te cortei, Baú, você falou cultura, né? Você ia falar da de cultura, né? Porque a gente tem vários festivais de cultura aqui em Belo Horizonte, e tem uma programação que eu creio ampla de cultura em Belo Horizonte. O caminho é manter o que tem, ampliar, diminuir. Qual seria a sua proposta caso chegue à prefeitura? A minha proposta, a gente, por exemplo, tem a virada cultural aqui na cidade de Belo Horizonte.
Mas a gente não pode ter um evento cultural como uma virada cultural e o resto do ano ficar desamparado em relação a projetos culturais. Então, a nossa intenção, e a gente vai fazer isso no nosso governo, é levar projetos culturais principalmente para as periferias de Belo Horizonte. Esse é a grande questão. Essa é a ótica que a gente tem hoje em relação à cultura. A gente precisa levar a cultura para os jovens da periferia, a gente precisa de promover projetos culturais, políticas públicas para envolver os jovens, principalmente da periferia. E como é que seriam festivais na periferia? Como? Festivais, né? Festivais, ali a gente consegue identificar quais são as vocações ali daqueles jovens e até mesmo dentro desse equipamento público que eu disse aqui, que é o BH Vida, a gente pode ter projetos culturais ali para envolver os jovens das periferias. É uma grande produção cultural, né? Exatamente. Grande produção cultural. A gente pensa assim que não é só Savassi, obviamente, né? Embora muitas pessoas pensem, né, que é só a Savassi que produz cultura, né? Não. A periferia de Belo Horizonte é uma grande efervescência cultural e muito dessa efervescência hoje está se tornando até, através de vários coletivos aí, se tornando uma efervescência política também, né? Exatamente. De cobrança, que desembocou muito isso em 2013. E gera emprego, não é? Gera emprego. A gente precisa chegou o momento, João Carlos e Barroso, da gente ter um olhar mais sensível para as periferias de Belo Horizonte. Não é possível mais a gente ver a Centro-Sul, por exemplo, que eu tenho todo o carinho, mas tem um programa especial, não sei se vocês sabem disso, de limpeza urbana, de capina, de poda, em detrimento às demais regionais da cidade. A gente vai fazer um diagnóstico e, se possível, eu quero melhorar ainda mais o serviço na Centro-Sul, mas que essa mesma qualidade de serviço possam ser levadas para a periferia de Belo Horizonte. Isso aí não é mais aceitável. A qualidade do tratamento que tem na Centro-Sul e o descaso hoje com as periferias. Esse é o nosso principal objetivo. Marcelo Álvaro Antônio, candidato pelo PR, à Prefeitura de Belo Horizonte. Agradecer, nunca é muito, agradeço a sua presença novamente. Agradeço a presença do jornalista e blogueiro João Carlos Amaral. E Cena Política agradece principalmente a você que acompanha semanalmente o nosso debate. Até o próximo. Boa tarde.